Olá, eu sou o Agir, sou um músico português, sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, olhos castanhos também, bigode, barba, tenho algumas tatuagens para ser simpático e estou de t-shirt preta. E pronto, estou aqui um bocadinho para falar convosco, com a Amanda e com a Catarina, de saúde mental e música. Olá, eu sou Amanda Ramalho, eu sou uma comunicadora brasileira, eu sou branca, uso óculos, eu estou de brincos longos, tenho cabelo castanho, estou com uma blusa laranja e tenho um microfone aqui do lado, porque eu também sou podcaster. Bom, a importância da música para a saúde mental. O Agir tem uma letra muito forte, tem um verso muito forte na música Alma. Os comprimidos não me têm efeito, no meu peito bloqueio, mas quando me deito não fecho os olhos. Sou só eu e minha cabeça sós. Queria dizer que eu me identifiquei muito com o seu verso e só esse trecho já diz muito. Eu quero saber quando você decidiu usar esse tópico saúde mental na sua música. Foi uma coisa orgânica ou você falou assim, é um momento de ser falado porque tá rolando uma pandemia e a gente precisa tocar nesses assuntos? Certo, ou seja, quando eu comecei a fazer a música, foi de uma forma orgânica, ou seja, não foi vou falar de saúde mental, não. Comecei a fazer algo autobiográfico, algo que eu sentia, e depois, quando a música começou a ganhar vida e começou a ficar pronta, quando eu e as pessoas que trabalham comigo começámos a pensar o que é que podíamos fazer com a música, uh, aí sim começar, pronto, que obviamente a música falando de mim, mas também falava de coisas que acredito que muita gente sente também e que é maior que eu. E aí sim decidimos fazer um vídeo. O vídeo sou eu a cantar a música nas ruas completamente vazias de Lisboa, porque estávamos no pico da pandemia, estávamos fechados em casa, portanto as ruas que vocês também devem ter aí, nós tínhamos aqui avenidas, que são avenidas que estão sempre cheias e cheias de gente, estavam completamente desertas, e isso pareceu-me uma imagem simbólica, uma imagem gira para aquilo que se calhar uma pessoa que possa passar por problemas destes sente, que é uma solidão, é uma coisa que te parece que, sendo este assunto um pouco tabu e um pouco ainda falado, sentimos-nos sós muitas vezes, sentimos que não temos muito com quem falar ou partilhar, ou mesmo quando existe muita gente que também sente o mesmo, mas depois parece que não existem pessoas a criar pontes entre estas pessoas para todos falarmos um pouco uns com os outros e não só, e com todos. E então juntámos a uma associação aqui que é a SOS Voz Amiga, que é uma associação voluntária de pessoas que atendem telefonemas de pessoas em situação limite. Pessoas que estão a pensar acabar com a própria vida ou que estão numa fase complicada e não sabem com quem é que hão de falar e em desespero ligam para este número. E então decidimos fazer em conjunto com a SOS Voz Amiga algo que depois as receitas da música, seja os streamings, o que fosse, pronto, como eles são voluntários, o dinheiro fosse para eles poderem ter mais voluntários, principalmente porque eles têm que, as pessoas antes de poderem atender os telefonemas, sendo eles voluntários e não sendo profissionais da área, têm que passar por uma pré-formação para poder saber como lidar com estes telefonemas. E é essa formação, este dinheiro serviu para pagar então formações a pessoas que se quiseram, pronto, quiseram fazer parte, e pronto. E se eu já tinha alguma noção de que isto era um problema,
quando pude falar um pouco mais com a SOS Voz Amiga, fiquei a perceber que é um problema muito maior do que eu estava à espera, que afeta muito mais gente do que eu estava à espera, e principalmente com a pandemia aumentou exponencialmente. Aqui no Brasil a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é a mesma coisa, você liga no telefone numa situação de limite, também tem opção de chat, etc. E a gente está em setembro, aqui pelo menos a gente tem o Setembro Amarelo, né, que tem essa campanha em Portugal, que é da prevenção do suicídio. É um mês dedicado totalmente à prevenção do suicídio. Certo. Eu acho que é uma situação, e principalmente quando uma pessoa já chega à fase de querer cometer um suicídio, é porque algo já está mal e não é de há 2 dias ou 3, é de há muito tempo já. Porque as já é pessoas dão mesmo uma sinais, situação né? limite. Eu acho que dão, e eu acho que eu não estou a dizer que é fácil, é fácil perceber quando pessoas que estão à nossa volta estão a passar por isso, porque também, de alguma maneira, para além de ser tabu, as pessoas também arranjam mecanismos ou para disfarçar, ou porque também não é uma coisa que queiram muitas vezes falar Porque mexe com a abertamente vergonha, né? A também. coisa da fraqueza. Acho que, não sei Claro, porquê, a claro. gente foi criado para não parecer fraco, né? E todo mundo tem suas fragilidades. Certo. Eu acho que é importante o trabalho dos artistas por isso, porque vocês são uma voz Normalizar, não para é? para normalizar. E eu tenho um podcast relacionado a isso, e é isso, é falar em primeira pessoa, porque humaniza o assunto. Eu acho que você falando em primeira pessoa Certo. deixa, tipo, a pessoa não se sente sozinha. É triste saber que Certo. existem, que nem você percebeu que tem mais pessoas que têm o sofrimento mental, com a pandemia aumentou, mas eu acho que esse senso de comunidade com certeza faz com que a gente se sinta próximo e perceba que existe perspectiva de melhora. Eu tenho alguns diagnósticos e eu consigo levar uma vida relativamente normal, ter um trabalho e conseguir fazer com que as pessoas se identifiquem, né? E eu acho que deve chegar, se para mim chega a mensagem de pessoas, muito obrigada por esse episódio, muito obrigada por o seu trabalho. Eu acho que você com a arte deve receber muito mais. Que tipo de feedback você tem recebido a partir dessa música? Essa música, olha, o principal feedback assim mais direto e que me deixou feliz e deixou-me assim um bocadinho com o sentido não é de missão cumprida, porque a missão nunca vai estar totalmente cumprida, mas pronto, deixou-me feliz. É que na semana ou nas 2 semanas em que o som saiu, eu tive a oportunidade de voltar a falar com o diretor da SOS Voz Amiga, e ele diz que o número de voluntários e de pessoas que ligaram para lá para se oferecerem aumentou exponencialmente. Portanto, isso deixou-me muito contente. Pronto, porque eles, para tu teres uma noção, e calculo que será assim aí também, eles não têm voluntários suficientes para sequer atenderem quase 20, 30% das chamadas, quanto mais 100%, não é? Portanto, é impossível. E então, com a pandemia, o número de pessoas que ligaram para lá em situação limite, pronto, é impossível quase atender toda a gente, e é pensarmos que em situações destas, quem fica por atender pode ter consequências graves. Portanto, o facto de uma data de gente ter tomado conhecimento que existe Voz Amiga e se querer juntar a eles e através de terem ouvido uma música e consequentemente uma campanha, deixa-me muito feliz. Depois tenho coisas, obviamente, e que não só a ver com esta música, mas com bastantes que já tenho feito. Obviamente aquelas mensagens que me chegam via Instagram e Facebook, das músicas do nada tornarem-se a banda sonora para os momentos que cada um tem, sejam eles mais felizes, menos felizes.
e isso é sempre muito gratificante, como é óbvio. Pronto, a música, eu costumo dizer, a música, a partir do momento em que sai, deixa de ser minha. Passa a ser de quem se identificar com ela e de quem quiser pintar a sua vida com ela. Portanto, eu fico muito feliz pronto, que a minha música, pronto, toque e chegue a mais gente. Acho que é um dos objetivos também, será? Quando começou a pandemia, eu pessoalmente fiquei um pouco apavorada, porque eu pensei que não conseguiria mais trabalho, porque trabalho todo presencial, etc., e não estava entendendo, e daí você pensa, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas, etc. E você, sendo artista, tocando, né, em aglomerações, como é que ficou a sua cabeça nesse momento, assim, quando você entendeu que não iam ser só 15 dias, né? Porque pelo menos aqui a gente sentiu que no começo parecia, em 15 dias tudo vai ser resolvido, mas a gente já está no segundo ano, né? Como é que foi para você entender o Certo, processo? certo. Eu devo, antes de falar um pouco sobre isso, eu devo dizer que, mesmo sendo músico e sendo cantor, devido também aos últimos anos, pronto, ainda bem, a vida tem-me corrido relativamente bem naquilo que é a minha profissão. Portanto, eu falo de uma posição um tanto ou pouco privilegiada, ou seja, eu posso não ser o espelho exato de uma data de gente, de técnicos, de músicos, de pessoas que às vezes não estão tanto na linha da frente e que as pessoas não estão acostumadas a ver. Portanto, ainda assim, por muito que me tenha custado a parte de ter que ficar em casa, que custou a todos, eu, felizmente, na parte que mais financeira diz respeito, não, pronto, lá está, sou relativamente privilegiado e não tive essa parte. Agora, eu tenho muitos colegas e aliás, é um setor inteiro de pessoas que ou tiveram que mudar mesmo de profissão ou que, para não mudar de profissão, estão a passar mesmo dificuldades impossíveis de imaginar. Houve alguma. Nós juntámos, houve algum movimento assim mais solidário, que obviamente será insuficiente, nunca é suficiente, mas que ainda assim mostrou alguma solidariedade da parte aqui do setor para com os técnicos. Existiram alguns eventos em que o dinheiro reverteu todo para as equipes técnicas e portanto, é muito, e principalmente esta incerteza de não saber quando é que vai acabar. Eu pelo menos falo aqui em Portugal, nós ainda estamos com muitas restrições e fala-se agora em começar a baixar as restrições, mas imaginar anos, olha, como por exemplo quando eu estive no Rock in Rio, acho que já foi em 2018, que tive com perto de 90 a 100 mil pessoas nesse dia à frente. Eu acho que tão cedo poderá haver um evento ou outro com cadeiras separadas e com uma coisa ou outra, que é bom que haja, mas eu acho que tão cedo, pelo menos aqui em Portugal, não haverá eventos desses com 100 mil pessoas abraçadas e a cantar. Portanto, pronto, é um bocado frustrante, é triste, mas vamos acreditar que estamos mais perto disto acabar do que de começar. E pronto, e manter alguma esperança, como é óbvio. A Catarina Palmas acabou de chegar. Oi, Catarina. Olá, peço desculpa pelo Boas, atraso, Catarina. mas a internet não estava a ajudar. Lá giro. Olá, estás boa? Está tudo. E para você, Catarina, como é que tem sido? Você trabalha em rádio, né? Como é que tem sido a questão da saúde mental e qual a importância da música para a saúde mental, você que trabalha com rádio? Eu estou com medo de me repetir porque não ouvi o início da conversa, mas eu acho que a rádio, a música e todo o tipo de cultura, no fundo, foi o que nos ajudou a ultrapassar tudo até agora, não é? Porque quando ficámos fechados em casa, nós agarrámos à televisão, agarrámos à música, agarrámos aos artistas que se esforçaram imenso para que tudo continuasse quase normal, ou pelo menos que a nossa cabeça estivesse distraída com outras coisas, e isso foi extremamente importante. A rádio sofreu.
começou a ser um bocadinho diferente, não é? Porque nós fizemos rádio em casa, que é uma coisa completamente impensável, não é? Nós estávamos e fechados dentro de quatro paredes e a tentar imaginar e criar coisas e acaba por ser um bocadinho difícil, como para toda a gente, não é? Porque foi diferente, nós não tínhamos grande coisa para dizer ao final das 2 semanas, já não havia grande coisa para dizer, porque estávamos todos a fazer exatamente a mesma coisa, e depois, passado 1 ano e meio, as coisas estão a voltar lentamente ao normal, mas ainda se nota coisas. Ainda se nota que há muita dificuldade, porque o normal, entretanto, mudou. Porque agora eu vejo por mim, não é? Eu estou em casa e já tenho possibilidade de sair à rua, mas eu escolho ficar em casa. Não porque eu quero ficar em casa ou porque não tenho mais planos, mas porque perdi também esse hábito de sair de casa. Portanto, Sim, eu acho que aí, exatamente, aí é que piora um bocadinho a nossa saúde mental, porque nós simplesmente habituámos-nos a estar fechados, e estar fechados deixa-nos tristes e deixa-nos isolados, mas depois às tantas já não conseguimos voltar para trás, porque esse é o nosso normal agora e é o nosso hábito, é isso, nós temos que lutar contra isso, e pessoas como o Agir ou todos os outros artistas têm que ao sair de casa nós também vamos atrás deles, porque nós queremos é ouvir música e queremos assistir a espetáculos e estarmos todos juntos e etc. E por isso é que a música é tão importante, porque a música leva-nos com ela, aliás, nem que seja para fora de casa, para um jardim, para um piquenique, para o que seja, para um concerto. você falou uma coisa interessante. Eu recebi no meu podcast um psiquiatra, Dr. Daniel Barros, ele é bem conhecido aqui no Brasil, e a gente falou sobre as habilidades sociais. Eu estou começando a me expor um pouco mais e a restaurantes mais abertos, etc. E já noto que é como um músculo que ele perdeu um pouco aquela habilidade, sei lá, como se fosse, sei lá, se fizesse yoga e o meu espacate, aí ele ainda está Exatamente. travado. Como é que vocês sentem isso com esse começo de volta ao normal? Eu acho que, ou seja, mesmo que agora, e aqui ainda estamos um bocadinho longe disso, porque no que aos espetáculos diz respeito, e então se falarmos em casas noturnas, então isso, pronto, é impensável ainda, mas eu acho que mesmo que agora dessem ordem de soltura, mesmo que dissessem, olha, pronto, acabaram as restrições, embora possa parecer que há muita gente que está com muita vontade de voltar a sair, e haverá, e já se nota também, mas há aqui um misto de muita gente que quer já voltar a sair, mas de malta que parece que desaprendeu a sair e que já não faz parte do seu dia a dia estas são as coisas sociais que tínhamos, nem que seja até um jantar com um bocadinho mais de amigos, um número de amigos. Ou seja, eu acho que há aqui uma parte, lá está, de cabeça, que mesmo que as restrições acabem, que vai durar ainda um aninho, 2, 3, quem sabe, a que isto volte a estar efetivamente igual a como era há 2 anos ou há 3. Ou seja, não é só o pode, só não se pode. Acho que vai haver. Isto mudou-nos aqui em algumas coisas, até. E acredito que, e ainda bem, porque também o ser humano tem a capacidade de se esquecer. Portanto, eu acredito que se calhar daqui a 5 anos, 6, 7, se calhar as coisas nós temos tendência a esquecer-nos, infelizmente, de algumas coisas, felizmente de outras, mas vai demorar um bocadinho ainda a que isto volte ao normal, mesmo que as restrições acabem. E isso, há coisas que deixam moça, e no caso saúde mental diz respeito, então, o ficar ou sem emprego, ou com o emprego, com o trabalho limitado, a ter que fazer de outra maneira, de uma maneira mais isolada. Isso tudo, voltar outra vez a haver assim, a podermos cortar com essas restrições, isso vai deixar alguma moça. Espero que vamos conseguir, de certeza, dar a volta por cima, não tenho dúvidas, mas pronto, não será fácil, sem dúvida. Não é fácil, até porque às vezes os amigos funcionam a diferentes ritmos. Portanto, se alguns amigos já começaram a sair e já começaram, porque aqui não há espetáculos e etc., mas pode-se jantar fora, pode-se ir a um bar, pode-se estar 15 pessoas numa mesa. Se esses amigos já começam a ganhar um ritmo que
eu, por exemplo, não ganhei, eu acabo por também me sentir um bocadinho mais afastada desses amigos e é aí também que a nossa saúde mental acaba por piorar, não é? Porque às tantas estamos todos em diferentes graus não é de preocupação, mas como a Amanda estavas a dizer, o músculo não está desenvolvido igualmente para todos, não é? Porque houve pessoas que se resguardaram mais em casa e ficaram mais em casa, outras que nunca deixaram de sair e portanto esse músculo nunca deixou de ser exercitado. E por isso é que é necessário falar e falar com toda a gente, com os amigos, com os pais, não sei, com quem estiver à mão ou mesmo com profissionais, para tentar perceber porque é que nós nos sentimos de maneira menos boa, não é? Porque é normal estarmos a sentir assim, mas a pandemia está cá e já está cá há 1 ano e meio, vai continuar, e nós temos é que parar de esperar que a vida recomece e começar a viver a vida que nós temos agora. Exatamente, né? Mas eu acho que aceitar é um problema. Eu estava falando com a Gira antes de você chegar sobre se sentir frágil, né? E eu acho que na pandemia mais pessoas começaram a ter mais contato com o sofrimento. Pelo menos eu recebo isso no podcast, mais pessoas falando assim: nossa, agora eu entendo sobre o que você estava falando, porque eu não conseguia entender o que era uma crise de ansiedade, ou uma crise depressiva, ou uma crise eufórica. Para vocês, vocês se sentiram mais angustiados, mais apreensivos? Qual foi o sintoma mais presente? Para mim foi certamente a ansiedade. Ah, sim, ansiedade. Eu Certo. comecei a ir à terapia. Começou terapia na pandemia, não fazia? Não, 2 também. porque nunca tinha tido Ah, não ansiedade. faziam? Ai, que legal, bom, pelo Não, menos não. isso. A terapia é muito bom, Eu não acho, abandonem após o fim da pandemia. certo. Eu acho que há uma coisa, eu falo com um amigo outro, aqui, corrijo-me se estiver errado, Amanda, mas eu sinto que, mesmo que ainda haja muito por fazer, eu sinto que o Brasil está aqui um pontinho ou 2 à frente, eu acho que de nós cá, porque eu falo com amigos, pronto, brasileiros, obviamente amigos, pronto, de uma classe média alta, obviamente se calhar uma classe mais pobre não o fará, mas nessas classes eu sinto que já é relativamente normal falar de ir a um terapeuta. E eu acho que cá ainda há muito o discurso de mas eu vou a um psicólogo porque eu não estou maluco. Ou seja, ainda há este tabu de ir ao psicólogo, de ir ao terapeuta, só isto. Isto já é uma... Tu queres virar para um amigo teu e dizer, olha, eu acho que tu devias procurar ajuda por isto, até pode não ser algo ultra grave, mas é uma coisa vista logo com apreensão e como, mas porque é que eu havia de ir a um psicólogo? Mas estás a dizer que eu estou maluco ou alguma coisa do género, portanto, e as pessoas associam logo que ir a um terapeuta é logo para uma situação limite e que, não, é bom até para evitar chegar a uma situação limite, se calhar falar e de uma data de coisas, mais que não seja até para treinar a nossa capacidade de argumentação, se mais que não seja, que seja para isso. Portanto, acho que aí, corrijo-me se estiver errado, mas acho que vocês de alguma maneira já levam isso, pelo menos em alguns grupos sociais, com alguma naturalidade a mais que eu acho que aqui ainda está a faltar. Em alguns grupos sociais, sim, mas eu também trabalho numa comunidade aqui de São Paulo, e as pessoas sentiam ansiedade, pessoas desempregadas, donas de casa, etc., porque não tinham dinheiro para comprar cesta básica, não tinham dinheiro para comprar alimentação, mas elas não sabiam nomear, sabe? Não sabiam o que é isso, o que era medo, angústia, medo do futuro. Então, assim, as pessoas, elas, acho que neste momento elas estão tendo mais consciência das sensações, mas ainda não sabem o nome, onde tem que procurar ajuda, com quem tem que falar, sabe? Qual é o médico que se deve procurar. E você, Catarina, que também começou a terapia, mais ansiedade ou mais tristeza ou outra coisa? Eu nunca fui uma pessoa muito ansiosa, e durante a pandemia comecei a ficar muito, 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 muito ansiosa e principalmente à noite. Quando chegava à noite eu ficava e eu nem sabia explicar porquê, mas a minha cabeça não parava, e eu estava sempre a pensar que precisava de arranjar um psicólogo.
Só que depois, entretanto, ficava bem e nunca mais me lembrava. E entretanto, houve uma vez que estava mesmo muito, muito ansiosa e pensei, de hoje não passa porque agora é que eu me estou a sentir mal, portanto é agora que eu vou falar vou tentar arranjar um psicólogo. E isso foi outro problema que eu encontrei, que é como se escolhe um psicólogo. Eu não sei. Eu não sei. E não é. Eu tenho uma consulta e não sei se está a funcionar ou se vai funcionar, não é? Só é um tratamento É a longo é prazo. uma busca constante. É uma busca. É como o É uma busca Tinder, você constante. tem que achar um match. Sim, sim. E, foi muito- e é difícil ainda, porque eu não sei se o psicólogo que arranjei é realmente indicado para mim. Mas pronto, estou a tentar descobrir. Também há uma dificuldade também. Eu passei a vida inteira, assim, procurando psicólogos. Eu não vou falar o meu caso, demorei uns 10 anos para achar, mas eu não quero que ninguém passe por isso. Não, mas eu acho que talvez um amigo, né? Indicação de amigo é legal, mas também às vezes, sei lá, alguém que ajuda seu amigo não pode ser que não tenha nada a ver com você. É difícil. Mas o Agir acabou não falando. Você ficou mais ansioso ou mais deprê? Eu fiquei, ou seja, eu já lido com problemas de ansiedade desde relativamente novo, até, pronto, devido a um estilo de vida não muito famoso. Mas acho que agravou-se bastante mais, principalmente, e eu gostava de focar aqui numa coisa, que é, eu comparo muito esta pandemia a quando uma pessoa de mais idade se reforma. Ou seja, nós ouvimos muitos casos de justamente quando uma pessoa se reforma e tem a oportunidade de descansar e de supostamente aproveitar melhor a vida, mas é esse parar da sua rotina, das coisas que lhe interessam fazer, que cai-nos um peso em cima de o que é que eu faço agora, para que é que eu sirvo, o que é que. E esta pandemia quase que nos obrigou a reformar-nos a todos durante o tempo que estamos a passar ainda. Portanto, eu faço muito essa equipe, ou seja, essa comparação, e é isso que eu, pelo menos, tenho a sorte de trabalhar numa coisa que me apaixona. Eu sou apaixonado por aquilo que faço, portanto, enquanto a maioria das pessoas adora ir de férias e está a contar os dias para poder ir de férias, eu conto os dias para que as férias acabem, porque já estou mais do que uma semana num sítio qualquer. Eu quero é voltar a ir para o estúdio e voltar a fazer coisas e pronto. Portanto, sou um privilegiado nesse sentido, porque gosto mesmo muito daquilo que faço. E quando do nada paro, as primeiras semanas foram complicadas e se eu já tinha ansiedade, fiquei com mais. Para onde é que eu me virei? Para onde é que eu tentei virar? Ganhei uma consciência, comecei a ganhar uma consciência até social e política que não tinha, porque nem sequer tinha tempo para ler umas quantas coisas, para ver uns quantos filmes, para falar com umas quantas pessoas e ouvir uns quantos podcasts até. Portanto, eu tentei virar-me um bocado mais para aí. A mim, pronto, deu-me para aí, podia-me ter dado para outro sítio qualquer, mas já que fui obrigado a parar, comecei a pensar, olha, as coisas que eu não tenho tempo para fazer e as reflexões que eu não tenho tempo para fazer, porque ando todos os dias a trabalhar e só tenho tempo para dormir 1 hora ou 2 e voltar a trabalhar outra vez, tentei por fazer. Portanto, estou a ganhar mais consciência. Olha, até bastantes privilégios que eu tenho e que não tinha noção que tinha e que muita gente não tem. Uma data de desigualdades que eu sabia que existiam, mas não sabiam que eram tão graves. Portanto, olha, deu-me para aí, mas pronto, a cada um será um caminho diferente e cada um dará para o que entender. Pronto. Vocês entraram naquela. Eu não sei se isso é um fenômeno mundial, mas aqui teve um fenômeno que as pessoas achavam que na pandemia você tinha que produzir, aprender a fazer crochê, tricô, estudar alemão.
tocar guitarra. Vocês se enganaram que tinha que aprender e produzir, porque era como um momento que a gente tinha com a gente mesmo. Aqui rolou muito Então é disso, as assim. Foi pessoas fazer fazendo pão. Aqui foi pão. fazer pão. Fazer pão é um É fenômeno isso, mundial. isso. Eu não fiz pão, mas eu fiz crochê, Você fiz aulas fez? de artesanato. Eu agora tenho uma máquina de costura, eu nem sei costurar. Comecei a pintar. Eu inventei, eu virei artesã. E você agir? Não, eu fui. Olha, as primeiras semanas virei a Netflix e a HBO de um lado, de uma ponta à outra. Acho que já ficou pouco para conseguir ver. Epá, e depois foi isso. Comecei dentro dos temas pronto, que me interessam, comecei a ouvir. Curiosamente, hoje em dia estou a ouvir muito menos música do que ouvia e ouço muito mais pessoas a falar. Não sei se isso é saudável ou se não, mas é isso. Tenho virado muito para podcast, tenho virado para um filme ou outro, para um livro ou outro. É aquilo que a Catarina estava a dizer. Eu acho que se com isto não conseguimos perceber a importância que a cultura tem, seja ela mais séria ou mais de entretenimento, que acho que não há cultura menor ou maior, se nós ainda não Sim. conseguimos perceber com isto, bem, então não sei quando é que vamos perceber. E agora que a gente, pelo menos aqui no Brasil, tem um pessoal que não toma vacina, principalmente os adolescentes, etc. Como é que é isso, assim? E tem uns protestos de pessoas que não querem ter um cartão para não provar que está vacinada, etc. Há um negacionismo aí, como vocês reagem? Aqui, pelo menos do meu lado, dá muita raiva, né? Porque você quer que as coisas entrem nas cabeças das pessoas. Como é que vocês se relacionam com isso? Com as pessoas que negam a pandemia, com pessoas que nunca pararam de ir a Aqui festas também, clandestinas? aqui também há, e sejam poucos os números ou muitos, são sempre preocupantes, mas justiça seja feita, eu acho que está a haver uma adesão muito grande à vacina. Haverá sempre, já Isso é tivemos verdade. também aqui um caso ou outro de pessoas que pronto, foram para os centros, para as portas dos centros de vacinação, receber o responsável pela vacinação com ameaças e a chamá-lo de assassino, mas eu Meu estou Deus. em crer que, obviamente, esses casos fazem mais barulho, mesmo que sejam poucos, do que os outros todos, mas ainda assim a adesão tem sido gigante. Eu acho que nós já estamos praticamente com 70% ou 80% de pessoas vacinadas, Eu acho que portanto já são muito chegámos aos poucas essas pessoas. 83%. Agora, pronto, Olha que portanto, ótimo. agora, mesmo muito poucas, isto é como os comentários no YouTube e nisso, nós podemos ter 100 pessoas a dizer bem, se há lá um que diz mal, a gente foca-se naquele que diz mal, portanto, obviamente que esses conseguem muitas vezes criar mais barulho e irritar-nos, mas a verdade é que, mais uma vez, justiça seja feita, a adesão tem sido muito boa e ainda bem, fico feliz por isso, pelo menos essa é a minha percepção. Você falou dos comentários, realmente. Agora parece que a gente fica mais tempo na internet, então a gente consegue ficar, né, mais irritado. E tem Completamente. outra coisa. Agora a gente, pelo menos, eu sinto que eu tenho mais prática de fazer isso que a gente está fazendo, né? Porque no começo as pessoas não sabiam fazer, não tinham o timing, né? Sei lá, eu não era acostumada com tanta tela. Como é que vocês lidam com o hate, assim? É muito pesado? Abala mesmo. Aqui tem a cantora Luísa Sonza, ela deixou a internet por bastante tempo, porque as pessoas atacavam ela de verdade, atacavam até fisicamente, xingavam ela quando encontrava na rua, etc. Como é que é isso? Chega esse ódio todo e como é que vocês se relacionam? Levam esse tema para a terapia? Eu posso falar porque é muito rápido, porque eu não tenho esse tipo de comentários na minha vida e só vejo no dos outros. Eu ainda bem tenho porque tenho uma rede pequenina, portanto, essa rede pequenina está lá e está interessada e pronto, não diz mal. Mas agora,
claro que caí no TikTok, não é? Como quase toda a gente caiu no TikTok, e aquilo é muito, muito viciante. E estamos ali, estamos a fazer scroll e de repente passou 1 hora. E as pessoas no TikTok são más. São más. Sério? Eu não entro no TikTok. São, são más. Eu fiz um vídeo, eu tenho Instagram há 7 anos, nunca tive nada de especial. Fiz um vídeo, as pessoas foram más. Foram só dizer coisas que chatas, chatinhas. Que não são interessantes, não são construtivas e nem sequer faz sentido apontar o dedo àquela coisa. Pronto. Mas tirando isso, eu não lido muito com hate nas redes sociais, portanto não me afeta. Afeta-me ver quando as outras pessoas sofrem e o Twitter, pelo menos em Portugal e de certeza no mundo inteiro, o Twitter é um poço de ódio que toda a gente tem mania que pode opinar sobre a vida de toda a gente. E isso faz muita, muita confusão. E não há espaço para a diferença. Sim, eu acho que há redes sociais piores que outras. Acho que há assuntos que são triggers piores que outros, obviamente. Mas eu acho que a parte mais grave e que eu acho que e que eu já falo com a minha terapeuta sobre isso, e ela própria fala que é um problema que não é só meu, já começa a ser mesmo um problema geracional, mais do que o comentário bom ou mau, é o tempo que nós gastamos com isso. O tempo, eu até tenho vergonha de dizer isto, mas agora o iPhone dá para ver quanto tempo é que nós passamos ao telefone, no ecrã e pelas variadas aplicações, e eu sou gajo para passar 7, 8, 9, às vezes 10 horas por dia no telemóvel. Ou seja, e é uma coisa que eu não fumo, mas para quem fuma dizem que há o vício da nicotina, mas também há um vício de mão, de querer estar sempre com um cigarro. E o que eu sinto é que eu às vezes nem estou realmente a ver nada. Eu estou a fazer um scroll e eu nem sequer estou a ver, eu nem estou a ver muito bem o que é que se está a passar no scroll. É uma coisa de 5 em 5 segundos eu pegar no telefone, num jantar, ou seja, é um mecanismo, é um hábito que eu acho que já começa e que depois terá, obviamente, alguma influência também na ansiedade. Se eu estou sempre a olhar no telefone, eu estou sempre a olhar para um ecrã, para uma coisa eletrónica, a ver coisas a passar a velocidades enormes, a ver montes de informação ao mesmo tempo, mas que na verdade não estou a ver nenhuma. Pronto, isto obviamente estou a falar mais de um ponto de vista pessoal, mas pelo que eu falo com a minha terapeuta, não é uma coisa assim tão pontual quanto isso, e já se fala, tal como se fala no vício de drogas, no vício de jogo, em distúrbios alimentares, já se fala também que esta geração que começou com a nossa, digo eu e tu, Catarina, e se calhar também Amanda, mas daqui para a frente, eu acho que eu não sei que idade tens, não te vou perguntar, mas eu estou aqui nesta geração. Pronto, eu estou aqui, nós estamos aqui nesta geração que foi a última geração que ainda viveu sem redes sociais e que já vive com redes sociais. Ou seja, tudo o que veio a seguir já. Se a mim já me faz confusão e se eu sou tão viciado nisto, acredito que então a malta mais nova ainda seja pior. Obviamente que as pessoas são todas diferentes, não há de bater de igual modo a toda a gente, mas eu sinto que a minha ansiedade, eu tenho ali um refúgio no estar sempre a pegar no telefone por tudo e por nada, e que basta ir para um sítio que fique sem net, ou se fique sem bateria. Eu não vou dizer que passo horrivelmente mal, mas faz-me alguma confusão quando nada fique sem internet e quando fique sem bateria. Pronto, confesso. Portanto, acho que é mais uma coisa, mais do que os comentários. Pronto, que sendo eu não gosto de dizer que sou figura pública, porque até acho um bocado parou, mas efetivamente aquilo que eu faço como profissão faz com que as pessoas me conheçam, ou seja, o que for. Portanto, obviamente tenho muitos comentários também, bons, maus, tudo. Mas eu diria que essa parte mais do uso excessivo de redes sociais e telemóvel é assim a pior parte. Eu vou-vos mesmo pedir muita, muita desculpa, eu adoro ouvir-vos, mas eu tenho mesmo que me ir embora. 3 horas aqui da tarde é mesmo o meu limite, eu espero que não me levem a mal. Gosto muito de estar aqui à conversa convosco e acho que isto é um assunto super pertinente, mas pronto, como tinha dito, tenho aqui
compromissos profissionais e tenho mesmo que ir andando, espero que não me levem a mal. Um beijo às duas e continuem a conversa, tudo bom, está bem? Um beijo. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijinhos, tchau, tchau. Amanda, posso dizer só uma coisa, Amanda, sobre as redes sociais e sobre a Claro. ansiedade e sobre. Amanda, posso só pegar numa coisa que o Agir disse há pouco sobre as redes sociais e sobre as novas gerações e sobre a ansiedade. Eu acho que para além de estarmos sempre agarrados aos ecrãs, e obviamente que isso causa distúrbios mentais, de stress, ansiedade, talvez alguma depressão, porque acabamos sempre por comparar as nossas vidas às vidas que nós vemos no Instagram e nas redes sociais. Eu acho que há uma normalização do sofrimento, porque, como já disseste, tu não tens TikTok, mas no TikTok existem muitos vídeos de raparigas e por numa primeira instância, num primeiro momento, eu achei isso interessante, porque estão a mostrar também a parte triste da vida, a parte em que nós estamos deprimidos e etc. Mas às tantas, parece que quem não sofre não tem profundidade. E isso faz com que as pessoas, pelo menos os adolescentes, porque na altura do rock e etc., se calhar os adolescentes também queriam sofrer imenso e que se não sofressem de amor e pela vida, então não valia a pena viver. Mas tendo um palco tão grande como as redes sociais são, acho se calhar um bocadinho perigoso normalizar esse sofrimento e não a cura para o sofrimento. Engraçado que você falou isso. Saiu essa semana aqui um texto de um psicólogo, psiquiatra, psicanalista, na verdade, o Dr. Christian Dunker, que ele fala disso, dessas coisas que tem no TikTok, dessa normalização do sofrimento e uma como é que eu vou dizer? Os adolescentes já conseguem diagnosticar o sofrimento do outro. Exatamente. Eu acho que tu sofres de bipolaridade, ou se calhar tens AHTD, que não sei o que é, mas, ou então não sei o que, não sei o que mais. E estão sempre a dizer, mas devias ir a um terapeuta, porque se calhar, mas ao menos dão conselhos e dizem que deves ir a um terapeuta para ver se és diagnosticada, mas falam muito sobre doenças mentais, mas normalizam sem ser Superficialmente. superficialmente, exatamente. Não a conversa, mas o diagnóstico. Bom, nosso tempo acabou. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Queria agradecer você e eu Agir e o pessoal do Rock in Rio, o Monorama que me chamou. E obrigada. Se puderem, ouçam o meu podcast Esquizofrenóias. Obrigada pelo convite também. Tchau.